Fala pessoal, estou aqui de volta, tá? Para o último vídeo aqui do pré-aula, tá? Falando então de igualdade de matrizes, tá? O que são matrizes ou quando a matriz apresenta uma certa igualdade, tá? São matrizes em que os elementos de mesmo índice, então lembrando ali o índice é a posição, né, referente à linha e à coluna, né, do elemento da nossa matriz, são correspondentes, ou seja, eles apresentam valores iguais. Tá? Então vamos dar uma olhada aqui rápido, já vou entrar em algum conceito aqui de sisteminha 2x2 para a gente relembrar ali. Tá? Então determine o valor de A, B, X e Y, tá? Sabendo então que esta matriz ela é igual a esta matriz, tá? Então existe uma correspondência de igualdade. Quando eu falo então que se essas matrizes são iguais, né, ou apresentam igualdade, quer dizer que o elemento da mesmo, os elementos de mesmo índice também são iguais, tá? Então aqui, o nosso primeiro elemento dessa matriz, que é o A1, ou seja, x mais y, né, nosso primeiro elemento dessa matriz, ele vai ter que ser igual ao elemento correspondente dessa outra matriz aqui. Então, x mais y, ele vai ser igual a 3, tá? O nosso elemento, então, posicionado na segunda linha, na primeira linha, segunda coluna, que é o 2A mais B, tá? 2 vezes A mais B, ele vai ser correspondente, ou seja, igual ao elemento da mesma posição, que é o elemento da primeira linha, segunda coluna, no caso, o menos 1. Tá? O nosso elemento, então, da segunda linha, primeira coluna, que é o 2x menos y, 2x menos y, ele vai ser correspondente ao elemento da segunda linha, primeira coluna, no caso, o 0. Tá? Então, aqui note que eu formei duas equações, né, de duas variáveis, x mais y igual a 3 e 2x menos y igual a 0. E o nosso último elemento, né, o elemento 2, 2, segunda linha, segunda coluna, que é o A menos B, ele vai ter que ser correspondente, tá, ao elemento da mesma posição. Então, segunda linha, segunda coluna, que é o 7. Tá? Isso daqui, gente, acaba gerando um sistema de equações, né? Eu tenho dois sistemas aqui de equações. Então, x mais y é igual a 3 e, né, 2 vezes x menos y é igual a 0. Tá? Então, eu posso estar resolvendo esses sistemas para obter aí os valores, tá, de x e os valores de y. Tá? Por serem dois sistemas 2x2, tá, a forma de resolver esses sistemas é uma forma tranquila. Como que eu posso fazer neste caso? Né? Nesse caso, destinamente, né, a gente pode aplicar aqui a soma das duas expressões. Tá? Então, eu posso somar essa expressão com a expressão de baixo. Então, note que eu vou ter x somado com 2x, vai gerar para a gente, então, 3x. Y com menos y vai zerar, tá? Então, vou colocar aqui mais 0. E isso vai ter que ser igual a 3 mais 0, tá? Que vai dar 3. O que gera para a gente, então, que 3x é igual a 3. Tá? Então, x ele vai ser igual a 3 dividido por 3, que vai ser igual a 1. Tá? Eu consegui determinar aqui o valor de x. Tá? Como que eu posso calcular o valor de y para esta situação? Tá, gente? Olha que simples. Agora que eu sei que o x é 1, né? Se eu sei que o valor de x é 1, 1 mais y vai ter que dar 3. Então, a única possibilidade do valor de y, né, considerando os números reais, é que o y ele seja 2. Tá? Então, eu tenho que x e y, tá? Então, x é igual a 3, o y é igual a 1. Né? Verifique o que acontece aqui, tá, gente? Ó, 3 mais 1, tá? Ele vai dar para a gente... Opa, perdão, né? Confundi aqui na hora de colocar os valores. Perdoe-me, tá? Então, x, na verdade, é 1, né? X é 1.
Então, vamos colocar lá, x é igual a 1 e o y a gente falou que é 2, né? Então lá, 1 mais 2 são 3, né? Que é o correspondente aqui, tá? 2 vezes x menos y, né? Então a gente vai ter 2 vezes 1, que é 2, menos o y, que é 2. Então 2 menos 2 também dá 0, que são os correspondentes, tá? Então essa relação da igualdade entre as matrizes. Tá? Posso fazer a mesma relação aqui, tá? Depois a gente vai estar comentando mais claramente sistemas com vocês, mas a soma destas duas equações, tá? Então eu vou ter 2a mais a, que vão gerar para a gente então 3a, mais b menos b, que então vai dar 0, e menos 1 mais 7, que vai gerar para a gente então 6. Então eu chego que 3a ele é igual a 6. Desta forma, a gente consegue concluir, então, que A é 6 dividido por 3, que é igual a 2, tá? Achei o valor aqui, então, para A. Preciso achar o valor de B, tá? Não é tão fácil, né, como foi observado nesta primeira expressão, né, a gente conseguiu chegar de forma lógica, mas eu posso, então, estar escolhendo uma dessas duas equações para estar calculando o valor de B, tá? Por questão simplória mesmo, vou tomar aqui a nossa primeira equação, tá? Então, onde que a gente tem que 2 vezes o valor de A mais o valor de B vai ter que ser igual a menos 1, tá? A gente sabe que o A é 2, tá? Então vai ficar 2 vezes 2 serão 4. Então 4 mais B vai ser igual a menos 1. E eu posso então estar determinando o valor de B, né? Então B vai ser igual a menos 1 menos o 4, tá? E o nosso valor de B, então, ele vai ser menos 5. Tá? Achei aqui o valor de A e o valor de B. Tá? Então, A é igual a 2, B é igual a menos 5. Tá? Vamos conferir? Tá? Vamos conferir. Como que eu faço essa conferência? Olha lá. Esse cara fala que é 2 vezes A mais B. Então, vai ficar 2 vezes 2 são 4. Mais o menos 5 vai dar menos 1, 4 menos 5 menos 1, que é exatamente o termo de correspondência, o elemento correspondente, tá? E aqui é A menos B, né? Então, o nosso A, ele é 2, tá? Menos o menos 5, então é importante lembrar do jogo de sinal, tá? Então, menos 5 com menos o menos 5 vai ser mais 5, então 2 mais 5 são 7, que é o termo, né, então aí em correspondência, tá? Vamos fazer mais um aqui, tá, gente? Por critério aí de a gente analisar, na verdade fazer mais dois, para frisar isso bem com vocês. Tá? Então vamos pegar aqui, no caso, determinar o valor de x, y e z para que as igualdades sejam verdadeiras. Então quais são as nossas igualdades? Nós temos aqui duas matrizes 2 por 2, então eu tenho que x menos y, tá? Ele vai ter que ser menos 2, vamos colocar aqui x menos y vai ter que ser igual a menos 2, elementos correspondentes, certo? A gente tem que 2x mais 3y vai ter que ser igual a 21. Então, vou colocar aqui 2x mais 3y vai ter que ser igual a 21. Perfeito. Tá? Montei aqui um sistema. E nós teremos, né, aqui do lado que z menos 3 vai ter que ser igual a menos 8. Tá? Z menos 3 vai ter que ser igual a menos 8. Elementos correspondentes, e z ao quadrado vai ter que ser igual a 25, tá? Z ao quadrado igual a 25. E eu preciso resolver esses sisteminhas aqui, tá? Esse sistema, ele já não consegue ser resolvido da forma como a gente viu no anterior, né? Qual que é o problema dele, né? Ele apresenta aqui índices diferentes, né? No caso, coeficientes diferentes para essa equação. Então, eu somá-las diretamente, eu não consigo anular
tá? Uma das incógnitas ou uma das variáveis deste sistema. Tá? Então, o que eu posso fazer? Né? Vocês já devem ter visto a resolução disso. Eu posso isolar uma variável, né, e substituir na equação de baixo, né? Ou eu posso aqui operar com esse sistema de forma, tá, a tentar fazer essa simplificação. Tá? Como eu vou estar realizando isso daqui? Tá, gente? Note que aqui eu tenho um 2x, tá? E se eu quiser anular x, era interessante, tá, que aqui em cima fosse menos 2, tá? Digamos assim, menos 2x mais 2x, eles se cancelam, tá? Então, o que que eu vou fazer? Eu vou multiplicar esta equação por menos 2. Tá? De forma a tentar atingir a mesma expressão de baixo para o x com o sinal oposto, tá? Porque valores iguais com sinais opostos se cancelam, se anulam, né? Então eu posso aqui, fazendo essa multiplicação, gerar esse sistema aqui, ó. Menos 2x, daí menos 2 vezes menos y vai gerar para a gente mais 2y, tá? E menos 2 vezes menos 2 vai gerar 4. Então, eu estou multiplicando a equação inteira, tá, gente? Quando eu faço essa multiplicação pela equação inteira, tá, eu não altero a equação no questão de suas propriedades. Isso é chamado de equação equivalente. Ou seja, são equações diferentes, mas que se equivalem em relação de resultado. Tá? Então, se eu multiplico uma equação inteira ou eu divido uma equação inteira, eu não altero as propriedades desta equação. Tá? Elas se equivalem, por mais que elas tenham valores distintos. Tá? E agora, se eu aplicar aquela mesma relação que a gente usou no exercício anterior, né, eu realizar a soma dessas duas, você vai perceber aqui que é menos 2x mais 2x vai zerar a variável x. Eu vou ter 2y mais 5y, então mais 3y, eu vou ter 5y. Tá? E 4 mais 21, eu vou ter 25. E assim eu consigo, então, achar o valor de y, tá? Então, 5y é igual a 25, tá? Isso vai implicar para a gente que y, então, é 25 sobre 5, que é igual a 5, tá? Achei o valor de y, certo? Preciso, então, achar o valor de x. Como que eu consigo achar esse valor de x? Tá? Consigo fazer o cálculo do valor de x, tá, utilizando, tá, uma das duas equações. Qual que é uma dessas duas? Porque agora eu já sei o valor de y. Então, eu vou tomar esta primeira equação aqui. Tá? A gente sabe que x menos y ele é igual a menos 2. Eu sei que o y vale 5, então a gente vai ter x menos 5 é igual a menos 2, tá? Então, o nosso valor de x ele vai ser dado por menos 2 mais 5, tá? Então, o nosso valor de x é igual a 3, tá? Achei aqui o valor de x e do valor de y, tá? Então, x é 3 e o y é 5. Então, note, né, que 3 menos 5 vai dar menos 2, e que 2 vezes 3 mais 3 vezes 5, então, vamos lá, 2 vezes 3 são 6, 3 vezes 5 são 15 e 6 mais 15 são o 21, que é o valor correspondente a este termo, tá? Então, realmente, a gente chegou nos valores de x e y, tá? E agora a gente vai, então, tá resolvendo essa segunda parte, tá? Essa aqui é um pouco mais tranquila, porque eu não tenho duas variáveis, né, duas incógnitas, eu tenho apenas uma, tá? Então, pela primeira equação, a gente tem, né, que z, ele teria que ser, né, z menos 3 é igual a menos 8, então z seria igual a menos 8, tá? Mais 3, e a gente resulta aqui que z, ele é igual a menos 5.
tá? Muito bem. Agora, para a segunda equação, a gente teria o seguinte, que z ao quadrado é igual a 25, então z seria mais ou menos, né, a raiz quadrada de 25. Então, os valores de z poderiam assumir, né, os valores de mais ou menos 5. Tá? A segunda equação ele me dá duas possibilidades, de o 5 ser positivo ou o 5 ser negativo. Por quê? 5 ao quadrado vai ser 25 e menos 5 ao quadrado também vai ser 25. Né? Então, mas qual é, no final, então, o valor de z? Né? A gente tem que pensar que esse valor de z ele tem que atender a estas duas equações. Tá? Ele não pode mudar de valor de uma equação para outra. Né? Então, se o z para a segunda pode ser tanto 5 positivo quanto 5 negativo, tá? Mas para a equação de cima, que é z menos 3, tá? Ele só pode ser o menos 5, a gente vai assumir então que z ele é igual a menos 5, porque satisfaz as duas equações, né? Então, menos 5, menos 3 vão ser menos 8, tá? E menos 5 ao quadrado serão 25, tá? Então, os valores de x, y e z são, né? O x, ele é o valor 3, o y é o valor 5 e o valor de z para essa nossa matriz ele é igual a menos 5. Tá? E vamos fazer o último aqui, tá? Que dá um pouquinho mais de trabalho, mas vamos lembrar algumas coisas. Tá? Onde temos também uma matriz de ordem 2, quadrado. Tá? E a gente vai ter, então, né, que os termos correspondentes são iguais, já que eles são apresentam a igualdade. E a gente vai ter aqui que x ao quadrado menos 9x vai ter que ser igual, então, ao seu correspondente, que é menos 20. Note que aqui eu cheguei em uma equação do segundo grau, tá? Então, a gente vai resolver essa equação do segundo grau aqui rapidinho, tá? Então, x ao quadrado menos 9, eu aproveito para lembrar esses conceitos com vocês, né? Mais 20 igual a zero, é uma equação do segundo grau completa, tá? Então, a gente vai calcular a Bhaskara, delta, igual, né? B ao quadrado, né? Então, a gente vai ter menos 9 elevado ao quadrado, mais 4 vezes o valor de A, que é 1, vezes o valor de C, que é 20. Então, o nosso delta vão ser menos 9 ao quadrado é 81. Tá? Aqui não é mais, é menos. Coloquei mais aqui, é menos. 4 vezes A vezes B. Tá? Então, menos 80. Então, a gente chega aqui que o nosso delta é igual a 1. Perfeito? E a gente vai, então, calcular os valores de x para essa nossa primeira expressão, né? Para esse primeiro cara. Então, nossos valores de x serão menos o valor de b, então 9, mais ou menos a raiz quadrada de 1, dividido por 2 vezes o valor de a, que é 2 vezes 1, e a gente vai ter duas possibilidades para o valor de x, né? O x' e o x duas linhas, né? X' e x duas linhas vão ser iguais a. Né? Então, eu vou ter 9 mais ou menos 1. Né? Então, 9 mais 1 são 10, dividido por 2 são 5. Tá? Então, o primeiro valor de x são 5. O segundo valor de x é 9 menos 1, que é 8, dividido por 2, então, que é 4. Né? Então, tem duas possibilidades de valor de x. Ou x é 5, ou x é 4, tá? Para essa primeira expressão. Tá? Vamos para a segunda expressão para ver se a gente consegue determinar, tá, qual é o valor de x. Tá? Pelo nosso elemento aqui, então, da primeira linha, segunda coluna, ele vai ter que ser igual a este elemento aqui, tá? Que é o elemento correspondente. Então, a gente tem 3x é igual a 10 mais x, tá? Resolvendo, é uma equação do primeiro grau, então a gente tem aqui 3x menos x igual a 10. Tá? Então, x vai ser, 2x vai ser igual a 10. Então, x é igual a 10 dividido por 2,
que é igual a 5, tá? Então, note, tá, pessoal, que nós temos para a nossa primeira equação que a gente gerou aqui, possibilidade de x ser 4 e a possibilidade de x ser 5, tá? Pela segunda equação, apresentou-se apenas a possibilidade de x ser igual a 5. Isso é importante. Por quê? O valor de x ele tem que atender tanto à primeira equação quanto à segunda equação que a gente está trabalhando. Tá? Então, o valor que atende tanto à primeira quanto à segunda é x igual a 5. Tá? Então, a gente vai considerar, assumir, então, que x é igual a 5, tá? Já que ele soluciona ambas as equações e a gente vai descartar esse x igual a 4, tá? Que ele só soluciona a primeira, certo? E agora a gente precisa descobrir o valor desse y aqui no próximo elemento, né? Então, nesse próximo elemento, a gente tem a seguinte relação, né? 5x menos y vai ter que ser igual a menos 9, né? Que é o seu correspondente. Vou colocar aqui 5x menos y vai ter que ser igual a menos 9. Eu tenho duas incógnitas, né? O x e o y. Porém, eu já defini, então, que o y é 5, tá? Então, eu vou fazer 5 vezes 5 menos y vai ter que ser igual a menos 9, tá? Então, eu vou ter aqui 25 menos y igual a menos 9. Menos y, ele vai ser igual, então, a menos 9 menos o 25, tá? Então, a gente vai ter que menos y vai ser igual a menos 34, ou seja, y, ele é igual a 34, tá? Note que teve a inversão de sinais por causa que o y aqui ele era negativo. Basicamente, o que a gente está fazendo é multiplicando aqui por menos 1 para transformar esse y em um valor positivo, tá? Então, a gente tem aqui a solução para essa igualdade entre matrizes, ou seja, x ele é igual a 5, né? E o y ele é igual a 34. Tá? Note que você pode fazer a verificação, né? Ó, vamos visualizar isso aqui, né? 5 elevado ao quadrado, tá, gente? 5 elevado ao quadrado são 25. Tá? Menos 9 vezes 5, tá? Que é menos 45. Tá? Então, 25 menos 45 realmente dá menos 20. Tá? Agora, 3 vezes o valor de x, ou seja, 3 vezes 5 é 15. Tá? E 10 mais x, ou seja, 10 mais 5 também é 15, ou seja, os termos realmente se correspondem. Tá? Para a nossa terceira, é 5 vezes x menos y. Né? Então, a gente tem 5 vezes 5, que vão ser 25, menos o y, que é 34. Tá? Então, 25 menos 34, menos 9. Então, os termos também são correspondentes. Tá? E o 5 vai ser igual a 5, eles já se correspondem. Tá? Pessoal, muito obrigado, né, por assistir esse pré-aula. Agora agradeço a quem assistiu. Peço desculpas, tá, pelo tempo de vídeo. Tá? Estou me adaptando ali para tentar atender o que a gente conversou. Tá? Então, o segundo vídeo passou muito, ele foi 34, mas eu optei não parar a gravação para fazer um segundo vídeo. Vou tentar me organizar melhor quanto a isso para atender ao que a gente conversou na semana passada. Tá? E aguardo vocês, então, no momento síncrono para a gente estar conversando, tá, sobre a questão das operações com matrizes, soma, subtração e os demais. Certo? Grande abraço, gente. Aguardo vocês. Fui!